Bom, estou em Hebreus capítulo 10 e convido você a orar comigo antes de lermos a palavra de Deus. Deus nosso Pai, além de tudo quanto já recebemos do Senhor nessa noite, pedimos-te, dá-nos a Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo guia-nos a Tua vontade e a Tua verdade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leio a partir do verso 23 do capítulo 10. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Agora vire uma página da sua Bíblia e encontre o capítulo 13, o verso de número 7. Lembrem-se dos seus guias espirituais, que lhes ensinaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E ainda neste capítulo 13, o versículo 17. Obedeçam aos seus guias espirituais e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Quero lhes falar sobre igreja hoje à noite. E falar a um cristão a respeito de igreja equivale a falar a qualquer pessoa a respeito de família. Não existe pessoa sem família. Não existe cristão sem igreja. O que podemos é discutir a qualidade das relações familiares. Mas não podemos negar, por óbvio que seja, o fato de que toda pessoa está vinculada a uma família. Na Bíblia Sagrada, toda pessoa que está vinculada a Jesus Cristo, nosso Senhor, está vinculada à Igreja de Jesus Cristo. Se você abre a sua Bíblia, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 12 e 13, lá você vai encontrar a afirmação do apóstolo Paulo dizendo que todos nós que estamos em Cristo Jesus, que reconhecemos a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas, que nos submetemos à autoridade de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito de Deus foi ligado ao nosso espírito. O Espírito de Deus foi unido ao nosso espírito. E a linguagem bíblica para falar a respeito disso é batismo no Espírito Santo. E batismo com o Espírito Santo. A ideia é mais ou menos o seguinte, como se você fosse uma garrafa, e o Espírito Santo é a água que enche você enquanto garrafa. Então você foi batizado com o Espírito Santo, que veio habitar em você. Mas, ao mesmo tempo, esta garrafa, cheia da água, que é o Espírito Santo, foi jogada numa piscina cheia da água, que é o Espírito Santo. Então nós fomos batizados com o Espírito Santo, que foi derramado para dentro de nós,
mas também nós fomos batizados no Espírito Santo, isto é, nós fomos derramados para dentro do Espírito Santo. Isso está em linguagem possível, descrevendo uma relação íntima de vinculação entre o nosso espírito e o Espírito Santo de Deus. Mas o apóstolo Paulo diz que quando isso acontece, que quando o Espírito Santo de Deus é derramado dentro de nós e nós somos batizados com o Espírito Santo, e quando somos jogados para dentro do Espírito Santo e somos batizados no Espírito Santo, nós automaticamente formamos um corpo. O corpo vivo de Cristo, o corpo místico de Cristo, o que os teólogos chamam de igreja universal, a igreja que reúne todos aqueles que pertencem a Deus, em todos os tempos, em todos os lugares. Esta é a igreja, corpo místico de Cristo. Nesse sentido, o apóstolo Paulo está nesse corpo. O apóstolo João está nesse corpo. Abraão está nesse corpo. O rei Davi está nesse corpo. Martinho Lutero está nesse corpo. Nós que estamos em Cristo Jesus estamos nesse corpo. Nós fazemos parte do corpo vivo, místico de Cristo, que o Novo Testamento chama de igreja. Agora, há uma peculiaridade muito interessante nesta palavra igreja. Porque a palavra igreja é uma palavra grega, tradução de uma palavra grega, eclesia. E eclesia era a palavra do vocabulário grego para indicar a assembleia dos cidadãos gregos, que se reuniam para deliberar a respeito dos assuntos da cidade, da polis. Quando os cidadãos gregos se reuniam, formava-se então a eclesia, a assembleia dos cidadãos. Então a eclesia é uma reunião, é um ajuntamento, é uma congregação. E a palavra eclesia aparece no Novo Testamento 114 vezes. Destas 114 vezes, 5 vezes sem qualquer referência religiosa. É um ajuntamento de pessoas, uma reunião de pessoas, é uma eclesia. Mas outras 5 vezes aparece com referência a esta comunidade atemporal e universal do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta comunidade que reúne pessoas de toda a raça, tribo, língua e nação. Quando Jesus diz a Pedro, edificarei a minha igreja, em Mateus capítulo 16, a palavra que ele usa é eclesia. Ele está dizendo, olha, os gregos têm a sua eclesia, mas eu, Jesus Cristo, também terei a minha eclesia. Eu também terei a minha assembleia. Eu também terei a minha comunidade. Eu também terei a minha igreja. Mas, por exemplo, quando Jesus diz, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só e repreende-o. Se ele te ouvir, ótimo. Se não te ouvir, leva mais 2 e tal. Se não ouvir ninguém, leva-o à igreja. Evidentemente que Jesus não está falando para a gente reunir a igreja universal e atemporal, o corpo vivo, místico, e falar, olha, o irmão aqui está me devendo 1.000. Não é isso que Jesus está falando. Não dá para reunir essa igreja universal e atemporal. Então Jesus está falando de uma comunidade específica, de um grupo de pessoas específico. E é com esse sentido que nada mais, nada menos, 95 vezes a palavra eclesia aparece no Novo Testamento, dizendo respeito a um grupo específico de pessoas. A igreja que está na casa de Áquila e Priscila, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está na casa de Filemão, a igreja que está em Corinto, em Tessalônica, em Filipos. Então, no Novo Testamento, a palavra igreja significa comunidade de cristãos. Sim, significa o corpo vivo e místico de Cristo.
mas significa a comunidade dos cristãos. Esse corpo espiritual, místico, vivo do Cristo ressurreto, ele é um organismo espiritual. E somente Deus o conhece. Eu não sei se você faz parte do corpo vivo de Cristo. Você não sabe se eu faço parte. Eu posso deduzir a seu respeito e você pode deduzir a meu respeito. Mas só Deus sabe quem faz parte do corpo vivo de Cristo. Esse corpo é espiritual, atemporal. Mas essa comunidade é histórica, tem expressão social. Essa comunidade de cristãos aqui chama-se igreja. Assim como existe a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica, existe a igreja que se reúne na Água Branca, na zona oeste da cidade de São Paulo. E, aliás, não existe apenas uma igreja que se reúne na zona oeste da cidade de São Paulo. Existem várias. Uma delas atende pelo nome de Igreja Batista da Água Branca. Ou Igreja Batista de Água Branca, que é essa que é a nossa. Somos reunidos aqui. Que é a reunião da comunidade de Jesus Cristo, chamada Igreja, e agora está reunida. Então, uma coisa é o corpo místico universal, outra coisa é a comunidade local. E outra coisa é essa aqui. A instituição religiosa, que também atende pelo nome Igreja Batista de Água Branca, e que tem CNPJ, é uma personalidade jurídica, tem estatuto, tem uma diretoria que a representa em sua responsabilidade civil, ela assina contrato de locação, ela tem responsabilidades para com a cidade, responde ao governo, ao Estado brasileiro. Essa aqui é a comunidade cristã. Essa aqui é a instituição religiosa que essa comunidade resolveu criar. Aí nós criamos uma instituição religiosa. Porque essa comunidade aqui precisava assinar um contrato de locação. Nós vamos assinar em nome de quem? Do pastor? Tá certo que tem um monte de igreja que faz isso. Tem um monte de comunidade que recolhe dinheiros de ofertas e coloca na conta do dono da comunidade. Nós aqui resolvemos o seguinte, é melhor não colocar a grana que o pessoal contribui, o dinheiro que o pessoal contribui na conta de nenhum de nós, pessoa física, e também não é legal a gente alugar uma propriedade e uma pessoa física entre nós aqui assinar esse contrato. Então nós vamos criar uma personalidade jurídica, uma instituição. Nós vamos fazer convênios, nós vamos fazer parcerias. Nós temos uma instituição. Aí um camarada falou, para ser instituição tem que ter diretoria, tem que ter estatuto. Aí nós criamos tudo isso aqui. Essa instituição. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, olha, você que é membro da Igreja Batista de Água Branca, nós não estamos falando da comunidade, nós estamos falando da instituição religiosa. Ok? Falando da instituição. Porque a comunidade é muito maior do que a instituição que a representa ou que a ela presta serviços e que dá a ela um formato aceitável de acordo com as regras e as leis do nosso país. Por exemplo, o apóstolo Paulo não se preocupava com aquilo lá. Instituição religiosa.
Até porque se o apóstolo Paulo chegasse lá, eventualmente, numa autoridade política romana, e dissesse, olha, eu quero registrar aí uma comunidade de cristãos lá em Éfeso, ele ia ser jogado aos leões. Então, aqui o negócio é o seguinte, vamos ser comunidade cristã e não vamos falar nada para o romano que a gente existe, vamos se esconder, inclusive. Em muitos lugares do mundo acontece ainda isso, mas aqui no Brasil não. No Brasil nós somos uma comunidade que tem legitimidade social a partir de uma instituição religiosa. Você pode ser da comunidade sem estar formalmente vinculado à instituição religiosa. E você pode também estar formalmente vinculado à instituição religiosa e não ser da comunidade. Porque o importante mesmo é a comunidade. Isso aqui é de Deus. O corpo vivo e místico de Cristo também é de Deus, mas a gente não tem acesso. Só Deus sabe quem faz parte. A gente olha para umas pessoas e fala, isso é trigo, hein? Isso é joio. Isso é ovelha, isso é bode. A gente vai deduzindo. Mas aqui na comunidade nós estamos nos relacionando. Nós estamos nos vendo. Nós estamos convivendo. Nós nos reunimos. E aqui na personalidade jurídica, aí aqui a gente tem um monte de regra e coisa que precisa ser feita. Quando nós falamos, olha, a partir do mês de agosto, domingo, se você quiser estar formalmente vinculado à comunidade através da instituição que a representa, então assina um livro e diga, eu quero. Se você já é membro, você assina. Se você não é, você faz o que aconteceu hoje à noite. Ó, eu quero. Eu quero não apenas fazer parte dessa comunidade, mas eu quero fazer parte do fórum legítimo que representa essa comunidade. Porque quando a gente se reúne, uma pessoa diz assim, eu quero fazer parte aí da diretoria dessa comunidade. Aí a gente fala assim, irmão, irmã, comunidade não tem diretoria. A comunidade é de Jesus. A comunidade tem dons espirituais, tem carismas, tem vocações, tem níveis de autoridade que a própria comunidade discerne. Não tem diretoria. Tem autoridade espiritual, mas não tem diretoria. Ah, mas o estatuto... irmão, a comunidade não tem estatuto. Tem Bíblia. Não tem estatuto. Não, mas eu gostaria de saber onde é que vai ser a próxima sede. E gostaria de discutir esse assunto. Falou, quem faz isso aqui em nome da comunidade é essa instituição aqui, ó. Você é membro dessa instituição? Se você for membro dessa instituição que a comunidade escolheu criar, você pode fazer parte da diretoria e dar palpite nos rumos da comunidade. Mas se você não é membro, você é muito bem-vindo. Pode até dar palpite, mas você não vai poder, você não tem voz, você não tem vez, você não pode... Você está entendendo a diferença total, né? Então nós estamos querendo fazer o seguinte, olha, queremos saber, essa instituição aqui pode ter 300 pessoas, e a comunidade pode ter 3.000. Essa pode ter 1.200 pessoas, e essa daqui, 8.000. Porque as 8.000 pessoas vão dizer, nós confiamos naquelas pessoas que nos representam, e que decidem de maneira formal, contabilizada, com prestação de contas, transparente, bem governada, etc., os rumos aí da comunidade. É que na nossa cabeça e na nossa experiência, essa personalidade jurídica e essa comunidade são a mesma coisa, mas não são. Os teólogos lá no passado discutiram o seguinte, eles estavam dentro do catolicismo apostólico romano. Um teólogo disse, quem não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. A igreja, para ele, naquele momento, Abelardo disse, quem não tem a igreja por mãe, não tem a Deus por pai. E Santo Anselmo disse, olha,
Deus tem muitos a quem a igreja não tem. E a igreja tem muitos a quem Deus não tem. Ele estava falando dessa aqui, ó. Se a gente pega o nosso hall de membros e compara com o livro da vida, não são coisas iguais. Não bate. Você imagina, Deus pega o hall de membros da IBAB e um anjinho lá pega o livro da vida. Ou ao contrário, Deus com o livro da vida e o hall de membros da IBAB. Adalberto, Adamastor, papá, Ed Renê. Aí Deus olha, aí está aí no hall de membros aí? Aqui no livro da vida, tá não. Aí, meu amigo, a palavra final é de Deus. Deus tem muitos a quem o hall de membros não tem. E o hall de membros tem muitos a quem Deus não tem. Mas nós precisamos dar concreção e organização à nossa vida de comunidade. E por isso, desde uns 500 anos que na tradição batista, os batistas nossos antepassados decidiram que a melhor maneira de dar organização, transparência, legitimidade de governança era organizar uma instituição e fazer com que essa instituição funcione o mais próximo possível dos valores que sustentam a comunidade e o corpo místico de Cristo. Mas o nosso papo de hoje à noite, que essa aqui é a sua introdução, não é a instituição, é a comunidade. Porque a comunidade é coisa séria. A igreja, corpo vivo de Cristo, é de Cristo, Deus cuida. A Bíblia Sagrada diz assim, que Deus fala para a comunidade de Corinto. Diz assim, pessoal, tem um cara aí da comunidade de vocês, que ele está fazendo umas coisas que vocês não estão sabendo. Mas eu vou cuidar dele, eu vou disciplinar. Eu vou tirar ele de circulação, ele está atrapalhando. Eu vou deixar ele doente. Ver se ele se toca. Não se tocou, vou recolher. Vem, pode vir mais cedo. São os camaradas que andam na sombra. Pecados ocultos, uma vida dupla torta, que atrapalha muito o evangelho, atrapalha muito a causa de Jesus. Ninguém sabe, mas Deus sabe. E Deus disciplina. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo, olha, é por causa disso que muitos entre vocês estão enfermos e muitos já dormiram. Dormiam é eufemismo bíblico para... Já morreram, Deus matou logo. Lembra de Ananias e Safira? Foram lá dar uma oferta torta, com o coração errado, com a motivação errada. Deus olhou lá e falou assim, esse casal aí não. Esse casal aí não. Vai atrapalhar muito a comunidade dos cristãos. Aí falou para um anjo, recolhe. Recolhido. Não quer dizer que foi para o inferno, que não quer dizer nada. Quer dizer só que morreu. Morreu. Deus disciplinou. Porque o corpo vivo de Cristo é uma questão que é uma prerrogativa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo escreve para a comunidade de Corinto, dizendo assim, vocês conhecem o fulano de tal aí? Conhecemos. Então, ele está tendo um caso com a madrasta dele e vocês não fazem nada. Tira esse cara da comunidade. Disciplina ele. E deixa claro para todo mundo que ele não é da comunidade não. E que a comunidade não aprova esse tipo de conduta, de comportamento. E para deixar claro que ele não faz parte da comunidade, é melhor nem almoçar e nem jantar com esse cara. Vamos ver se ele se toca. Aí a gente está falando da comunidade. E nós temos que zelar da nossa comunidade. Mas a nossa comunidade, aqui na IBAB, é uma comunidade maravilhosa. Que tem uma composição extraordinária. Membros da instituição religiosa estão presentes aqui. Por gentileza, os membros da Igreja Batista de Água Branca, levantem uma de suas mãos, por favor.
Deus abençoe vocês. Amém. Os que não são membros, levante a mão. Tem mais gente que não está levantando a mão, está vendo só? Maioria não é membro. Então nós temos os membros e nós temos os irmãos que levantaram as mãos, que são frequentadores. São frequentadores. Estão frequentando aqui há 5 anos, 10 anos, 2 anos, 3 meses. Pode ser que alguém esteja aqui pela primeira vez ouvindo essa conversa toda. Falou, mas o que esse cara está falando? Não estou entendendo nada. Você é visitante. Você é visitante, você está aqui. E é bom que você esteja para você saber quem somos, como é que a gente vive. Como é que a gente se entende, se compreende, como é que a gente se relaciona, inclusive principalmente com Deus. Então você é visitante, você é bem-vindo. Agora, se você não é membro, não é frequentador e não é visitante, você é o quê? Vou dizer o que você é. Com todo respeito. Usuário. Você vai na sua igreja de manhã lá, vem aqui à noite. Ó. Bem-vindo. Bem-vindo. O que nós não podemos é confundir o nosso auditório com a nossa comunidade. Nem confundir o nosso auditório com o corpo vivo de Cristo. Nem confundir a nossa comunidade com o hall de membros. E nem confundir o hall de membros com o auditório. Entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente tem que saber. Quanto mais explícito ficar, melhor para todos nós. Por exemplo, teve uma vez, quando a gente ainda estava usando lá a propriedade da Robert Bosch, que um dos nossos vigilantes falou assim para mim, pastor, sabe que tem um casal aí que para o carro todo domingo de manhã, desce 3 crianças, entram e fica aí, acaba o culto da manhã, o carro para de novo, a criançada volta para o carro e eles vão embora? Eu falei, não me diga. E quem são esses caras? Deixa os filhos aqui, vão embora? Eu falei, pega esses caras domingo que vem. Quer saber quem são esses caras? Folgados. Vem aqui, deixa os filhos aí para a gente cuidar, no Ibabe Criança, não dá 1 centavo para pagar a conta de luz. Só. Usuário. Aí eu já estava me preparando durante a semana para ter uma conversa séria com esse casal aí. E quando você é uma pessoa carnal, mas minimamente sensível ao Espírito Santo, que é o meu caso, o Espírito Santo fala com a gente. E lá pelas tantas, eu estava orando durante a semana, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, ô Ed, não seria assim legal se todas as famílias de São Paulo trouxessem os seus filhos e deixassem os seus filhos passarem 3 horas, todo domingo de manhã com vocês, aí na Ibabe, no Ibabe Criança? Pessoal que quer jogar tênis, fazer supermercado, dormir até mais tarde, traz a criançada, deixa aí no Ibabe Criança, das 10 e vem buscar 12:30. Não seria bacana? Falei, seria, senhor, não ia ter lugar, mas seria muito bom. E você não acha que esse casal, que deixa os seus filhos aqui toda manhã de domingo, não está dizendo, eu confio nesse pessoal, eu confio a ponto de deixar os meus filhos aí, eu confio o que eles vão ensinar para os meus filhos e como eles vão cuidar dos meus filhos, mesmo enquanto eu não estou vendo o que eles estão fazendo com meus filhos? Eu falei, perfeitamente, senhor. E tu está reclamando do quê? De nada não, senhor. Como se Deus dissesse, mas não é para isso mesmo que vocês existem? Para acolher as pessoas, ensinar o evangelho para elas, socorrê-las nas suas necessidades. Vocês não existem para abençoar as pessoas? Sim, e você está reclamando do quê? Que o pessoal vem usar em comunidade? De nada não, senhor. O que eu dou para vocês não é para vocês, é para vocês repartirem. Então levanta a mão para o céu e agradeça o pessoal que vem aqui na sua comunidade buscar aquilo que eu dou para a comunidade. Porque eu não dei só para a comunidade, eu dei para que a comunidade distribuísse.
Então todos os usuários são muito bem-vindos. Todos os visitantes são muito bem-vindos. Todos os frequentadores são muito bem-vindos e todos os membros são muito bem-vindos. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A questão é, quem é a comunidade? Que pessoa pode dizer, eu sou a IBAB, ou a IBAB é minha igreja, ou eu sou da IBAB? Quem pode dizer isso? Por exemplo, aquele casal, ele não podia dizer, eu sou da IBAB. Ele podia dizer, eu sou abençoado pela IBAB. Mas ele não é a IBAB. Ele deixava os filhos e ia embora. Depois vinha buscar os filhos. Mas quem que pode dizer, eu sou da IBAB, eu sou a IBAB? Há muitos critérios para a gente responder quem é IBAB e quem não é IBAB, ou para você responder se a IBAB é a sua igreja, ou se você não é da IBAB, enfim. Muitos critérios. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, mas eu escolhi 3 critérios para dar para você fazer a sua avaliação pessoal. E, eventualmente, tomar providências na sua vida. Se você é da IBAB ou não é da IBAB. Se você é visitante, usuário, frequentador, ou se você é membro da instituição que a comunidade organizou a bem dela comunidade. 3 critérios. Primeiro critério. Não deixemos de nos reunir. Está em Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir. Tem que reunir. Reunir. Você tem que estar aqui. Você tem que estar presente. Tem que reunir. E reunir não é vir de domingo. Reunir, a palavra que o autor da carta aos Hebreus colocou ali, foi sinagoga. Você tem que se sinagogar. Sinagogar quer dizer o seguinte, você tem que se encontrar sempre para alimentar o seu senso de pertencer e para alimentar a identidade desse ser ao qual você pertence. Os judeus, quando foram espalhados, perderam a sua terra, o seu chão, o seu templo foi destruído. Como é que eles mantiveram-se em unidade como povo e mantiveram a sua identidade? Eles criaram as sinagogas, onde eles se reuniam sistemática e periodicamente, especialmente no Shabat, para estudar a Torá. Então não importa em que lugar do mundo eles estivessem, eles criavam sinagogas e sinagogavam, estavam juntos. Quando você lê Atos capítulo 2, os cristãos estavam juntos, se reuniam, se encontravam. Isto quer dizer, não é frequentar as atividades ou os eventos da comunidade, é se reunir com a comunidade. É penetrar e se misturar e participar da rede de relacionamentos da comunidade. Por isso é que nós insistimos tanto nos nossos pequenos grupos, nas reuniões nos lares, nas casas. Por isso que falamos tanto de amizades espirituais. Porque eu acredito numa coisa, a melhor coisa da vida de uma igreja é panelinha. Tem que ter uma igreja que não tem panelinha, é uma igreja ruim. Tem que ter panelinha na vida da igreja, muitas panelinhas. O problema da igreja não é a panelinha, o problema da igreja é gente que não tem panelinha. Tu já viu gente que tem panelinha reclamando? Só gente que não tem panelinha. A panelinha, aquele grupo de amigos, de amigas, aquela pequenina comunidade ali dentro, ela faz festa de aniversário, vai no enterro do pai do outro, empresta dinheiro, come pizza, um cuida da criança do outro, do filho, ajuda, viaja junto, doa sangue. Agora o sujeito que não tem panelinha, ninguém me convidou para o aniversário,
Ninguém doou sangue para mim? Fiquei hospitalizado, ninguém ficou sabendo? Não tem panelinha, é o que dá. Não reúne? Entra, sai, vai embora. Não reuniu. Participou do evento, mas não reuniu. Não penetrou na rede de relacionamentos. Panelinha só é ruim quando tem tampa. Quando fica competindo uma com a outra, a minha panelinha é melhor que a sua é bacalhau, a minha é feijoada. E quando quer ter vida própria? Não se compreende como uma comunidade dentro da comunidade. Quer ser uma comunidade separada. Não é uma eclesiola dentro da eclesia. É uma outra eclesia, só que menorzinha. Mas fora isso, nós temos que nos reunir. Nós nos reunimos no Ibabe Criança, nós nos reunimos no coral, nós nos reunimos no retiro de casais, nós nos reunimos no Celebrando, nós nos reunimos nos grupos pequenos, nós nos reunimos no Celebrar por Ser Mulher, nós nos reunimos nos Homens do Cenáculo, nós vamos nos reunindo, tudo que é coisa vai reunindo, e a gente vai fazendo amizade, vai criando vínculos e vai participando e integrando a comunidade. Diferente de frequentar as atividades e os eventos da comunidade. E aqui eu quero falar uma coisa muito especial com todo o meu coração, com todo o meu afeto, com a minha gratidão a Deus e o meu respeito a todos os irmãos que exatamente agora estão nos acompanhando ao vivo pela internet. No meu entendimento, relacionamento virtual é uma contradição de termos. O mundo virtual não presta para formar comunidade. O mundo virtual presta para a gente trocar informação, se comunicar, mas não presta para formar comunidade. Não dá para doar sangue na internet. Não dá para abraçar na internet. Outro dia eu vi uma história que ia ter um aplicativo que você fica com seu smartphone na mão e eu mando a você um abraço pelo smartphone e o seu smartphone treme. Aí você se sente... Não dá, pessoal. Olho no olho. Alguém já disse que em tempos de high-tech nós precisamos de high-touch. É muita tecnologia, pouco abraço, pouco contato, pouco calor. Nós acreditamos que Deus usa o mundo virtual. Tanto acreditamos que a nossa celebração das 18h30 é transmitida ao vivo pela internet. O nosso fórum amanhã será transmitido ao vivo. Nós estamos presentes nas redes sociais. Nós nos falamos nos Facebooks da vida. Nós interagimos. Nós espalhamos informação. Nós nos edificamos. Nós nos abençoamos mutuamente. Mas para ser comunidade tem que estar presente. Não é virtual. Tem que estar presente. Então a IBAB, a Igreja Batista de Água Branca, a comunidade Igreja Batista de Água Branca, ela está aqui. Ela não está em Salvador. Ela não está em Copenhague. Ela não está em Manhattan. Ela está aqui. Por exemplo, eu vi uma história maravilhosa de uma senhora que pegou um táxi em Nova York. Taxista brasileiro, começaram a conversar, o taxista falou assim, a senhora é de onde? De São Paulo. E a senhora é crente, a senhora é da IBAB? Ela falou, não. Falou, devia ser. Eu sou. Então, se o nosso irmão taxista em Nova York estiver nos ouvindo agora, participando conosco, Deus o abençoe. Mas a IBAB está aqui, não está em Nova York. Essa comunidade está aqui em Nova York e tem uma outra comunidade. Uma comunidade que pode ser muito abençoada pelo que a IBAB produz e disponibiliza e faz, como, por exemplo, essa celebração. Que é uma bênção de Deus para tantas pessoas que não podem ter
uma comunidade onde residem, em outros países, etc. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que nós nos reunimos para partir o pão. Nós nos reunimos para repartir a vida. O que significa que não basta estar presente e se reunir. É importante e imprescindível que você se reúna e assuma compromissos de responsabilidade com todos aqueles que com você se reúnem e compõem a comunidade. Por isso aqui no versículo 24 do capítulo 10, está dito aí: consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e à prática das boas obras. Está aí. Considerarmos-nos uns aos outros significa, sabe o que? Literalmente, se fosse traduzir literalmente, pegar uma lupa e colocar em cima assim da pessoa. Olhar. Você está triste, você está abatida, você está feliz, você está eufórica. O que está acontecendo na sua vida? Reparta a sua alegria comigo. O que está acontecendo na sua vida? Reparta a sua dor e o seu peso comigo. O que você precisa? Em que eu posso abençoar você? Olhe, eu estou aqui precisando ser abençoado. Alguém está me vendo. E isso é uma realidade muito complexa. Porque nós vamos entrelaçando as nossas vidas. E eu sei quem é seu filho. Seu filho está lá no Ibabe Criança. Quantos irmãos aqui têm filhos no Ibabe Criança exatamente agora? Por favor, deixa eu saber. Olha que legal. Graças a Deus pelo Ibabe Criança. Seu filho está sendo educado, edificado, discipulado, está celebrando na linguagem dele, mas ele está contando algumas coisas a seu respeito. Criança fala cada coisa. Teve um pastor que foi almoçar na casa de uma família da igreja, e o garotinho olhava toda hora assim para a nuca do pastor. Aí voltava. Aí daqui a pouco ia lá, olhava para a nuca do pastor. Aí voltava. Aí ficou incomodado. Falou, mas que você fica olhando aí para a nuca do pastor? E o garotinho disse assim, não é, papai, é que o senhor sempre fala que o pastor tem duas caras, eu estou querendo ver a outra. Criança fala. Na comunidade, as nossas vidas, por mais que a gente tente esconder, elas ficam expostas à graça e ao amor de Deus. Porque as nossas dores e as nossas feridas, a gente quer, esconder para ninguém ver. Nem Deus. Mas aí a gente está em comunidade. Eu me reúno. Eu me encontro com você, você comigo. Eu vejo o semblante do seu marido, eu vejo o semblante da sua esposa. Você vê a minha esposa, você vê meus filhos circulando por aí. Na vida de comunidade, a gente fica exposto ao amor e à graça de Deus. Agora, já na internet, a gente consegue não ficar tão exposto. Na vida da comunidade, nós somos convocados a amar na prática. Amar na prática. Você pode sair daqui, tem um BO ali no estacionamento. Você pode dizer, ih, que barraco. Não é problema meu, só venho aqui de vez em quando. Ok, tudo bem. Você não é da comunidade, você desfruta dos eventos da comunidade. Tem uma pessoa chorando, você passa e deixa ela chorando. Não é problema meu. Sou visitante. Você pode deixar a pessoa chorando e ir embora. Mas se você diz assim, não, essa aqui é a minha comunidade, Deus me colocou aqui, e me deu essa comunidade, e me deu para essa comunidade, uma pessoa chorando é problema seu. Uma pessoa feliz é motivo da sua gratidão. Uma pessoa chorando é motivo da sua intercessão, da sua mão estendida. Isso é comunidade. E nós nos assumimos mutuamente para nos abençoarmos e nos estimularmos no amor.
Terceiro critério. Capítulo 13. Obedecer aos pastores. Sabe que essa igreja evangélica virou uma torre de Babel. Tem um cara que amarra, cara que solta, um sopra, o outro suga. Tem disso, né? Tem gente que sopra o Espírito Santo. E teve um irmão que saiu de uma igreja, que quando ele estava saindo da igreja, da sala do pastor, o pastor falou, alto lá. Aí o irmão parou, o pastor fez assim, ó. Que isso, pastor? Estou retirando a unção. Então tem gente que unge, tem gente que retira unção. Virou uma Babel. Outro dia uma senhora chegou aqui na comunidade e disse que comprou uma casa porque deu 7 voltas em volta da casa e tal. Comprou a casa. Deus abençoe a irmã com as suas 7 voltas e a sua casa nova. Mas aqui a gente não dá 7 voltas em nada. Tem igreja que o pastor vai com talite, que é o manto judaico. Aqui nós somos cristãos, nós não somos judeus. Nossa religião não é o judaísmo, é o cristianismo. A gente não faz promessa, a gente não sobe escada de joelho, a gente não tem campanha para... Por quê? Porque é a nossa identidade como comunidade. E há autoridade espiritual sobre essa comunidade. Aos pastores da comunidade. Se você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 20, por exemplo, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo à autoridade espiritual da igreja que está em Éfeso, dizendo, cuidem de vocês e do rebanho sobre o qual Deus constituiu vocês bispos. E eu me lembro um tempo em que eu fiquei doente na fé, doente, com o coração amargo, com palavras duras. E toda vez que você fica amargurado com alguém e dirigindo palavras duras contra esse alguém, você se coloca na cadeira do juiz. E você se coloca na cadeira do juiz e você diz o que está certo e o que está errado. Quem está certo e quem está errado. E quando você tem essa postura, o seu coração se enche de orgulho e de soberba. Eu estou certo. Eu sou o certo. E houve uma época da minha vida em que eu fiquei assim, eu achava que eu era um ombudsman da igreja evangélica no Brasil. E o pessoal ainda vinha dizer, você é profeta para o Brasil. Eu acreditei nessa mentira. Aí um dia eu conheci um homem chamado Bob Fulton, da igreja Vineyard, em Anaheim, nos Estados Unidos, na Califórnia. Uma igreja que tinha como pastor-presidente o John Wimber, que já havia falecido quando eu conheci o Bob Fulton, mas Bob Fulton conviveu muito com o John Wimber. Um homem de Deus. E eu perguntei para o Bob, falei, Bob, como que o John Wimber tratava a igreja assim nos Estados Unidos, quando a igreja de Cristo não se comportava como igreja de Cristo? E o Bob Fulton disse assim, o John Wimber sempre ensinou para nós que a igreja é de Cristo. Eu falei, é isso aí que eu concordo, deixa que Cristo cuida, né? Ele falou, é isso aí. Eu falei, então tá bom, deixa Cristo cuidar. E eu faço o quê? Eu sou responsável pela comunidade sobre a qual o Espírito Santo me constituiu bispo. É essa comunidade aqui, da Água Branca, que atende pelo nome Igreja Batista de Água Branca. Constituiu a mim e aos meus pares. Essa semana, por exemplo, eu tomei uma decisão e um irmão, líder da nossa igreja, que está aqui há mais de 20 anos, me mandou uma mensagem me espinafrando, dizendo que não concordava com a minha decisão. Mas ele espinafrou mesmo. Eu dei uma respondida assim, educada, para ele e tal, médio. Dei. Mas eu chamei o pastor Ariovaldo Ramos e o pastor Levi Araújo na minha sala. Eu falei, tomei essa espinafrada. O que vocês acham? Julguem. Decisão que eu tomei, eu devo corrigir, devo mudar.
O que eu devo fazer? Por quê? Porque eu me submeto à autoridade espiritual que está sobre essa comunidade. Me submeto. Mas também outro dia recebi um e-mail de um irmão que, com o coração cheio de compaixão e de amor por mim e boa vontade dentro do entendimento dele, veio me exortar dizendo que eu tinha que pedir perdão à igreja evangélica no Brasil. Eu falei, olha, agradeço a sua boa vontade, a sua exortação, mas se eu tenho que pedir perdão para alguma comunidade cristã, ela atende pelo nome de Igreja Batista de Água Branca, e eu me submeto à autoridade dos pastores que Deus deu à Igreja Batista de Água Branca, e não à Igreja Evangélica Brasileira, que é uma torre de Babel. Então, se a comunidade Igreja Batista de Água Branca me exortar e me chamar à disciplina, me chamar a atenção, eu me submeto. Se os pastores da Igreja Batista de Água Branca disserem, Ed, preste atenção na sua conduta, preste atenção no seu ensino, eu me submeto. Mas a igreja evangélica no Brasil, eu sou daqui. É aqui que eu vivo, é aqui que eu convivo, é aqui que eu me reúno. As pessoas daqui me conhecem. Sabem quem eu sou. Caminham comigo, choram comigo, celebram comigo, eu sou daqui. Porque é isso que a Bíblia me ensina. Agora, essa realidade que a gente tem no Brasil, em que o pessoal é de um monte de igreja ao mesmo tempo, gosta de um monte de pastor ao mesmo tempo. Tem gente que vem falar comigo umas coisas que acha que me elogia, eu fico quase que ofendido. Aí eu gosto muito do senhor e do fulano de tal. Eu falo, Deus do céu, como é que pode gostar de mim e desse cara ao mesmo tempo? Mas Deus abençoe. Deus abençoe. Então esse pessoal que é de tudo que é lugar ao mesmo tempo, ouve tudo que é pastor ao mesmo tempo, tudo que é profeta ao mesmo tempo, tudo que é autoridade espiritual ao mesmo tempo, isso dá confusão. Uma vez fui a uma festa de aniversário, fui fazer a devocional numa festa de aniversário, aí cheguei lá, sentei no sofá, aquele sofá que quando você senta, as pessoas caem, sabe desse? Isso se você é o mais pesado, né? É o meu caso, eu sentei, aí ficou... E a moça aqui do meu lado, com a saia um pouco curta, e a Bíblia no colo. Aí naquele constrangimento, eu com toda a minha facilidade de relacionamento e tal, tentei quebrar o gelo ali, sair daquele constrangimento. Eu falei assim, qual é a sua igreja? Tô geral. Eu falei, o que quer dizer tô geral? Sou do corpo de Cristo. Ah. Mas você não frequenta uma comunidade? Não, eu sou do corpo de Cristo. Sabe o que acontece? Imagina a seguinte situação. Afeganistão. Soldado norte-americano. Gandola aberta, sem cobertura, camisa para fora da calça, coturno desamarrado, lata de cerveja na mão, andando pelo meio da rua lá no Afeganistão. Aí para uma patrulha. Soldado, identifique-se. Tô geral. Quem é seu comandante? Barack Obama. Sabe quem é assim? É quem tem um orgulho tão grande que toma a sua própria consciência como critério último de verdade. Não houve ninguém. Não houve ninguém. Não presta contas para ninguém. Não se submete a ninguém. Não reconhece autoridade nenhuma. Isso é soberba, isso é orgulho, isso é uma prepotência. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Uma vez eu estava num café da manhã com um grupo de pastores e o preletor veio nos falar. Eu perguntei para ele, quem você ouve?
ele disse ao Espírito Santo. Eu falei, ih, vai dar errado. Errado. A Bíblia diz assim, se você não ama o seu irmão a quem vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Rapaz, você não ouve nem a sua esposa, você vai ouvir o Espírito Santo? Você não ouve seu pai, sua mãe, você não ouve o seu marido, você não ouve os seus amigos que te amam, que te conhecem, que convivem com você. Ou então, você é tão isolado, tão isolada, que você acha que não precisa de ninguém e que você sozinho, sozinha sabe o que fazer. E a sua consciência é o critério último e único, exclusivo, de verdade. Aí você escolhe uma coisa nessa igreja, outra coisa nessa igreja. Você gosta de uma coisa aqui nesse pastor, você gosta de uma coisa nesse bispo, você gosta de uma coisa nessa tia, você gosta nessa avó. Aí você vai montando a sua panaceia. Tudo o que lhe convém. Mas você não se submete a autoridade espiritual nenhuma. Não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Você pode ouvir quem você quiser, ler quem você quiser, consumir quem você quiser, mas você precisa escolher quem é a autoridade espiritual na sua vida. Qual é a palavra que você ouve como critério? E não é uma pessoa, é uma comunidade. É a IBAB, ou não é a IBAB. Por isso, eu quero crer que hoje à noite nós conseguimos aqui, pela graça de Deus, pelo menos duas coisas. Esclarecer para você o que é fazer parte do corpo de Cristo, o que é ser membro de uma igreja batista, o que é ser parte de uma comunidade cristã, o que é frequentar o auditório de uma comunidade cristã, o que é participar dos eventos de uma comunidade cristã, o que é ser visitante, o que é ser usuário, o que é ser frequentador. Acho que está tudo claro para você, pelo menos eu espero ter contribuído para que você enxergasse essas realidades todas. Mas eu espero uma segunda coisa, que você tenha compreendido que na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o caminho de saúde para a nossa peregrinação espiritual é a comunidade cristã. Você que faz parte do corpo de Cristo, não fique geral, meu irmão, minha irmã. Encontre uma comunidade. Uma comunidade que tem uma orientação pastoral segura e que você pode se submeter à autoridade espiritual pastoral que está sobre ela, a comunidade. E uma autoridade espiritual pastoral que está sobre uma comunidade também está sob a autoridade da comunidade. Eu encorajo você a, tendo se percebido nessas múltiplas possibilidades de relações, que você diga assim: eu vou pedir discernimento a Deus e eu vou participar da vida de uma comunidade cristã. Se for esta comunidade chamada Igreja Batista de Água Branca, eu encorajo você a dar mais um passo e a se tornar membro desta instituição e dessa organização que a comunidade escolheu como forma de se organizar para servir, ser servida. Não fique nessa postura de ela e Babi e eu aqui. Eu encorajo você a dizer: não, eu sou a IBAB. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou parte dessa comunidade. E eu sou membro dessa igreja aqui. Aqui é o meu lugar. Foi nesse lugar que Deus me semeou para ser abençoado e abençoar e para trilhar a minha peregrinação espiritual. Tudo a seu tempo. Sem pressa, sem constrangimento, sem forçação de barra. Você diz assim:
Quero visitar mais vezes para ver qual que é aí. Bem-vindo. Eu não tenho condições agora de ser outra coisa senão frequentador. Bem-vindo. Eu não posso ser mais do que um usuário. Bem-vindo. Eu estou machucado com vida de igreja. E eu venho aqui, sento, eu não quero nada agora, eu só quero vir aqui sentar e ouvir, fazer minhas orações, cantar o meu louvor e ir embora. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Mas não esqueça o mapa que eu tentei lhe oferecer hoje à noite. E peça a Deus que dê a você o discernimento para você realmente fazer parte da vida de comunidade. Experimentar na sua vida isso que nós cantamos, da multidão dos que creram. Era só um coração, a alma uma somente. E se nós lermos o texto de Atos dos Apóstolos, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos e no ensino dos apóstolos. Repartiam o pão todos os dias de casa em casa. Frequentavam o templo que para nós é o grande ajuntamento. Viviam experimentando os carismas do Espírito Santo na comunidade. E a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, porque aquela era uma comunidade inclusiva, aberta, amorosa, com os braços abertos para abraçar quem quer que chegasse. Se você é alguém que está chegando para ser abraçado, bem-vindo, bem-vinda. Agora, se você quiser entrar na roda daqueles que se dão as mãos para abraçar, bem-vindo, bem-vinda. Que Deus te abençoe, te dê discernimento e te ajude a tomar decisões para o seu próprio bem na sua peregrinação espiritual. Que seja assim. Amém. Amém. Vamos ficar em pé.